Olá, bem-vindos ao Perspectivas. Aqui você sempre ouve três lados ou três exemplos para a mesma situação. São personagens e histórias fictícias criadas para você entender melhor. Hoje, veremos três lados para o mesmo tema: erro no orçamento de uma empresa. Qual seria o primeiro lado, o meu lado? Olha, eu consolido o orçamento da diretoria que eu trabalho. Eu sempre peço com um mês de antecedência para todas as outras áreas me mandarem esses orçamentos. Algumas enviam no prazo, bonitinho, sem nenhum erro. Outras estouram prazos e eu tenho que ficar trabalhando até tarde para consolidar e entender tudo que foi enviado. Além disso, uma outra área de vez em quando atrasa e não envia nada mesmo. Será que ninguém se importa que eu tenho que ficar cobrando todo mundo, trabalhando até tarde, para consolidar tudo isso? Além disso, algumas vezes as áreas me mandam números errados, eu consolido, meu diretor vai lá e me dá um esporro. Será que ninguém se importa comigo, essas outras áreas? São meio folgadas, eu tenho que ficar conferindo o que me mandam, ficar perguntando, dando uma de chato para uma coisa que eu não deveria fazer, somente consolidar. Bom, qual que seria o segundo lado para essa mesma história de erro no orçamento? O seu lado. Olha, nós estamos sobrecarregados aqui como outras áreas. A gente tem que ficar enviando número de orçamento para o consolidador. Será que essas pessoas não sabem que eu tenho outras coisas para fazer no dia a dia? Além do mais, o meu diretor nunca me cobra por orçamento, ele cobra o consolidador. Por que que eu tenho que ficar fazendo meu time, eu mesmo, trabalhando até tarde, por uma atividade extra da minha área e ficar mandando um monte de número, atendendo a reunião, sendo questionado sobre esses números pelo meu consolidador? Ele é meu pai, eu não sou colaborador dele. Por que que eu tenho que ficar fazendo isso? Por que que ele não faz isso, já que é a responsabilidade dele? Bom, esse seria o segundo lado. Qual que seria um terceiro lado que a gente vai chamar aqui de verdade nessa história fictícia? Bom, esse terceiro lado seria a empresa, como qualquer outra empresa, tem processos formais de planejamento estratégico, tanto para olhar o que foi feito no ano, quanto para planejar o próximo ano. É um processo contínuo, cada área sempre é responsável pelos seus números que foram realizados e os números que ela pretende fazer no ano que vem. O consolidador e as demais áreas sabem disso e devem entender que é uma demanda da autogestão, não é uma demanda do consolidador. Ele não é uma pessoa chata. E nem as outras áreas, também por seu lado, não é que elas não se importam, elas são cobradas por outras coisas que elas devem fazer no dia a dia. Será que esses dois personagens deveriam sentar e conversar de verdade e sem politicagem e combinarem e cumprirem sempre o que foi combinado? Entender os prazos, entender o que tem no dia a dia, sem essa questão de politicagem, de não ficar falando a verdade? O consolidador deveria planejar melhor e dentro desse cenário das outras áreas e entender como cobrar, quando pedir e como pedir. E as outras áreas? Será que elas não deveriam entender e saber que não é o consolidador que quer fazer isso, ele está sendo demandado para isso? Será que todos não deveriam fazer um trabalho bem feito com seriedade, sem politicagem, sem ego, sem agenda oculta, para não ter esse vai e vem? E todo ano é a mesma coisa? O que você faria como diretor dessa área? Ficaria sentado esperando, afinal, a vida inteira foi assim e o problema são dos meus colaboradores, eu como diretor estou só esperando? Ou você sentaria com todo mundo, faria regras, combinaria prazos, explicaria para todo mundo por que é feito? Afinal, o que é combinado nunca sai caro. Pense nisso. São apenas três lados de um exemplo que acontece no dia a dia, que é a elaboração de orçamento de uma empresa. Bom, hoje vimos que para toda história podem existir mais do que três lados. Nós trouxemos exemplos fictícios de três lados para a mesma história: o meu lado, o seu lado e a verdade. Pense nisso toda vez que você estiver enfrentando uma situação que envolve outras pessoas. Não é só o seu lado, não é só o lado da pessoa. Sempre vai existir um terceiro lado, desprovido de interesse pessoal e ego, que pode ou não ser a verdade. São apenas exemplos. Espero que você tenha sido ajudado a pensar melhor sobre a vida.